E aí, pessoal, beleza? Então, como eu havia comentado com vocês, vamos agora fazer algumas aplicações aí a respeito de potencial elétrico. E aí vai a primeira aplicação de potencial elétrico. Nós vamos calcular o potencial elétrico produzido por um dipolo elétrico, tá ok? Como vocês vão ver, não é nada muito complicado de se fazer. Nós vamos fazer exercícios um pouquinho mais complicados, só que os exercícios um pouquinho mais complicados, não se preocupe, eu vou fazer em sala de aula, tá ok? Com vocês, beleza? Então tá, vamos lá. Agora, potencial elétrico produzido por um dipolo elétrico. Vamos nessa. Então, primeiramente, vamos caracterizar o que é um dipolo elétrico, né? Na verdade, a gente já caracterizou isso em aulas anteriores, o que é um dipolo elétrico, mas vamos fazer de novo aqui, não tem problema nenhum. Então, constitui um dipolo elétrico duas cargas de mesma intensidade, só que sinais opostos relativamente próximos, tá ok? Isso constitui um dipolo elétrico, beleza? Vou aparecer com ponteiro, só um momento. Tá aqui. Bom, temos aqui na figura um dipolo elétrico constituído por uma carga positiva e uma carguinha negativa, certo? Ambas a uma distância d entre si. Beleza? Beleza, né? E o que a gente vai querer fazer? O que a gente vai querer calcular? Vamos calcular o seguinte: eu quero calcular o potencial elétrico produzido por esse dipolo elétrico num ponto P, está aqui o ponto P, num ponto P qualquer do espaço, beleza? Pontinho P qualquer do espaço, certo? Beleza. Então está um pouco caracterizado, o problema por si já está um pouco caracterizado. Só vamos falar sobre mais alguns pequenos parâmetros que existem desse problema. Temos aqui, ó, o vetor R+, é a distância, vejam bem, o vetor R+, é a distância da carga positiva ao ponto P, beleza? É o vetor distância da carga positiva ao ponto P. E o vetor R- é a distância da carga negativa ao ponto P. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, caracterizado o problema. Dado um dipolo elétrico, onde as cargas encontram-se a uma distância d entre elas, quero calcular o potencial elétrico no ponto P qualquer do espaço. Beleza? Então, vamos começar relembrando aqui, ó. Como é que calcula-se o potencial elétrico? Essa é uma fórmula que eu passei na última videoaula, certo? O potencial elétrico produzido por mais de uma carga, ou seja, o potencial elétrico produzido por um conjunto de cargas, é igual à somatória do potencial elétrico produzido por cada uma das cargas, como está mostrando aqui, ó, o quadrinho vermelho aqui, ó, certo? Então, ó, o potencial elétrico total produzido por um conjunto de cargas é igual ao potencial, à somatória do potencial elétrico produzido por cada uma das cargas. Então, temos aqui representado o somatório indo de 1 até n, onde n é o número total de cargas, de VI, onde I indica o potencial, onde o índice I indica cada uma dessas cargas, tá ok? A gente também calculou qual que é o potencial elétrico produzido por uma carga pontual, correto? Calculamos também na aula anterior, potencial elétrico produzido por uma única carga pontual, certo? E o resultado que a gente chegou é que o potencial elétrico produzido por uma única carga pontual é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido pela distância do ponto onde eu quero calcular o potencial elétrico. Nada mais do que isso. Certo? Então, o potencial elétrico produzido por diversas cargas pontuais vai ser um somatório disso. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Certo? É o que a gente tem aqui, ó. Então, ó, o potencial elétrico total produzido por um conjunto de cargas é igual a 1 sobre 4π ε0, somatório de I indo de 1 até N, de QI, onde QI refere-se à carga
da carga I, da partícula I, dividido por RI, onde RI é a distância que a carga QI encontra-se do ponto onde eu quero calcular o meu potencial elétrico. Ok? Tranquilo, né? Tranquilinho. A gente chegou nessa fórmula aí na videoaula anterior, né? Então aqui, o que a gente tem? No caso do problema, vamos aplicar isso aqui para o nosso caso. Bem tranquilo fazer essa aplicação, né, pessoal? Bem tranquilo fazer essa aplicação, né, pessoal? Aqui, ó, no nosso caso, o N é igual a 2. Nós temos duas cargas, então é só fazer a somatória do potencial elétrico do potencial elétrico produzido por cada uma delas sobre o ponto P. Então, para fazer a distinção, vamos para esse quadrinho de baixo aqui, ó. O que a gente vai ter? Que o potencial elétrico total produzido pelo dipolo elétrico é igual a um V+, que é o potencial elétrico produzido pela carga positiva, mais um V-, que é o potencial elétrico produzido pela carga negativa. Tá ok? Então, isso vai ser igual a... Bom, é só lembrar qual que é o potencial elétrico produzido pela carga positiva. No caso, qual o potencial elétrico produzido por uma carga pontual? Isso a gente já calculou na aula anterior, já acabei de falar aqui. O potencial elétrico produzido pela carga positiva, que é uma carga pontual, então vai ser igual a 1 sobre 4πε0, que é o valor da carga, vou assumir que é uma carga Q, tá ok? Dividido pelo módulo do vetor R+, onde R+, o vetor R+, representa a distância que a carga Q encontra-se do ponto P, ou a distância que o ponto P encontra-se da carga Q positiva, tá ok? Beleza? Então tá. Menos, por que desse menos aqui? Porque agora a gente vai para o potencial elétrico produzido pela carga negativa, tá ok? Então a carga é negativa, então vai aparecer esse sinalzinho de menos aqui, tranquilo, né? Belezinha. Então tá. Isso aqui vai ser igual a quê? A 1 sobre 4πε0, que dividido pelo módulo de R-. Beleza, pessoal? Simples assim. Não tem, acho que não tem muito erro, né? Pelo menos espero que não. Espero que não. Tá? Simplesmente, então, o que a gente fez até agora? Então, queremos calcular o potencial elétrico produzido por um dipolo elétrico. Então, o potencial elétrico produzido por um dipolo elétrico é igual ao potencial elétrico produzido pela carga positiva, certo? Que a gente acabou de estabelecer aqui, mais o potencial elétrico produzido pela carga negativa, que a gente acabou de estabelecer aqui. Fechou. Acabou. Beleza? Agora é só um pouquinho de álgebra, né? Para deixar a coisinha um pouquinho mais simples, vamos para esse outro quadrinho aqui, ó, que eu estou circulando agora aqui. O que acontece com o potencial elétrico produzido pela... Bom, só fazer um pouquinho de álgebra, simplesmente estou tirando em evidência o Q sobre 4πε0, que são termos comuns, certo? Então, isso aqui vai ficar igual Q sobre 4πε0, abre parênteses, vezes 1 sobre R+, pelo módulo do vetor R+, menos 1 sobre o módulo do vetor R-. Tranquilo, né? Sem mistério. E aí, só vou fazer... Nesse quadrinho do lado aqui, tem a flechinha verde aqui apontando. Nesse quadrinho do lado, a única coisa que eu vou fazer é o MMC. Simplesmente, tá? Então, o que a gente vai ter? Q sobre 4πε0 vezes R+, menos R-, dividido por R+, vezes R-. Só MMC. Por que eu estou fazendo esse MMC? Porque nas considerações que eu vou estar fazendo aqui, isso vai ser uma informação... Quer dizer, isso vai facilitar aí a realização de algumas contas, beleza? Tranquilo, né? Então vamos seguir. Espero que até aqui esteja tranquilinho. Bom, pessoal, vamos olhar para essa figurinha aqui mais à esquerda, tá? Vamos olhar para essa figurinha aqui mais à esquerda. É exatamente a mesma figurinha, tá ok? É exatamente a mesma figurinha. Beleza? Beleza, né? Tranquilinho, tranquilinho. Tá. Aqui só que eu coloquei alguns parâmetros a mais aqui, vocês já vão entender por que eu fiz isso, tá? Bom, primeiro, eu tenho um sistema, então, que constitui duas cargas, uma positiva e uma negativa, certo? Disso vocês já sabem. Tranquilo, né? Beleza. Eu vou dizer que a origem do meu sistema de referência está exatamente no meio
dessas duas cargas, está entre as duas cargas. Espero que não esteja com delay aqui o ponteiro, mas eu estou circulando ele agora. Tá aqui. Aqui é a origem, tá ok? Beleza? Aqui, como vocês podem ver, dessa origem, eu digo que minha carga negativa está a d sobre 2 da origem para baixo, e minha carga positiva está a d sobre 2 da origem para cima. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. E dessa origem aqui, eu assumo que sai um vetor R até o ponto P. O que esse vetor R representa? Representa basicamente a distância do baricentro do meu dipolo elétrico até o ponto P. Então, esse vetor R é a distância do baricentro do meu dipolo elétrico até o ponto P. Beleza? Tranquilo, né? O meu vetor R é esse vetorzinho em preto aqui, tá? É o vetorzinho preto aqui, beleza? Então, mais uma vez dizendo, o meu vetor R em preto, tá ok? É a distância do baricentro, do meu sistema do dipolo elétrico, do sistema do meu dipolo elétrico, até o ponto P, tá ok? E como vocês podem perceber, o meu vetor R, ele faz um ângulo θ com o eixo que liga as duas cargas, positiva e negativa, certo? Aqui está o eixo que liga as duas cargas. O eixo está aqui, ó. O eixozinho que liga as duas cargas está aqui, certo? Belezinha? E esse eixo, quer dizer, o meu vetor R preto, certo? Faz um ângulo θ, como vocês estão vendo, com o eixo que liga as duas cargas positiva e negativa do meu dipolo elétrico. Certo? Beleza? Tranquilo, né? Tranquilinho. Então tá. Então olha só. Vocês reparam que eu fiz um círculo azul aqui, né? O círculo azul é só para fazer uma pequena ampliação. Então vamos pegar o que está circulado em azul aqui e vamos ampliar e vamos para a figura mais da direita aqui, ó. Simplesmente ampliei o que está dentro do círculo para eu conseguir enxergar, para eu conseguir fazer vocês enxergarem uma coisinha importante. A gente vai assumir aqui, pessoal, que esse ponto P é um ponto muito distante do dipolo elétrico, tá ok? Como normalmente é. Normalmente quando a gente fala de dipolo elétrico, nós estamos falando em coisas em nível atômico. Então qualquer distância P para eu medir o dipolo elétrico, ou seja, o potencial produzido pelo dipolo elétrico, em qualquer distância macroscópica, é uma distância muito grande, por mais que seja menor, por mais que seja pequeno para a gente macroscopicamente falando, mas vai ser uma distância muito grande, frente às dimensões moleculares, em nível molecular, certo? Beleza? Então, eu posso assumir, eu estou dizendo para vocês, o ponto P é um ponto muito distante do dipolo elétrico, tá ok? É um ponto muito, muito, muito distante. Quando eu digo, então, que o dipolo elétrico, o ponto P, está a uma distância muito, muito, muito grande do meu dipolo elétrico, é como se, eu posso afirmar com boa aproximação, vocês façam um experimento mental aí. Eu posso dizer com boa aproximação que, praticamente, sendo essa distância enorme, que os vetores R+ e R- são praticamente paralelos. Tá ok? Então, os vetores R+ e os vetores e o vetor R+ e o vetor R- são praticamente paralelos, certo? Praticamente paralelos. Beleza? Beleza? A distância é muito grande, então imaginem vocês aí, ó, duas coisinhas, dois pontinhos, faça no papel aqui,
Façam no papel um pontinho bem do lado do outro, assim, um pontinho bem perto do outro, certo? Agora, pega e marca um ponto P, assim, do outro lado da folha de papel, do outro lado da folha de papel, bem distante. Façam esses pontinhos representando as cargas na folha de papel aí, bem próximos um do outro. E coloquem um ponto P bem distante, tipo do outro lado da folha do caderno de vocês, e tracem uma reta que liga cada uma das carguinhas ao ponto P. E observem, vocês vão ver ali que é claro que a distância teria que ser, para vocês realmente notarem, a distância teria que ser absurda. Mas que vocês já começam a perceber que é razoável dizer que esses dois vetores são paralelos. Quer dizer, é uma aproximação razoável para o cálculo que eu quero fazer. Tá ok? Então, assumam essa aproximação. Tá ok? Beleza, pessoal? E lembrando também, além do vetor R+, ser um vetor paralelo ao vetor R-, ambos são paralelos ao vetor R preto, que não está representado aqui, mas ambos são paralelos ao vetor R preto. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos seguir. Bom, se isso é verdade, então eu tenho as minhas duas carguinhas aí, positiva e negativa, certo? Há uma distância d uma da outra, como está representado aí na figura, certo? O R+ ou o R- fazem um ângulo θ, eles fazem um ângulo θ com o eixo que liga as duas cargas, também, certo? É razoável dizer isso também, já que eu estou dizendo que é razoável dizer que esses dois vetores R+ e R- também são paralelos ao vetor R. Então, eu posso dizer que o vetor R- faz um ângulo θ com o eixo que liga as duas cargas, beleza? Aí, observem essa linha tracejada. Observem essa linha tracejada. Essa linha tracejada é uma linha que sai da carga positiva e segue até chegar no vetor R-, tá ok? Fazendo um ângulo de 90 graus com o vetor R-, ok? Beleza, pessoal? Então, essa linha tracejada que está saindo da carga positiva é uma linha que sai e chega perpendicular ao vetor R-. Por que eu fiz isso? Porque agora, como vocês podem perceber, essa linha tracejada aí, ela constitui, com todo o resto aqui, com a linha que liga as duas cargas e mais a pequena linha lateral aqui que constitui mais um dos catetos, constitui um triângulo retângulo, ok? Constitui um triângulo retângulo, beleza? Tranquilo, né? Percebam, pessoal, o seguinte, essa parcela aqui, ó, estou passando aqui com ponteirinho, tá? Por cima dela. Essa parcelinha aqui, ó, sob o vetor R-, que vai da carga negativa até a linha tracejada, essa parcelinha aqui, ela é igual a o módulo, falando em números, tá? Numericamente falando, ela é igual a o módulo do vetor R- menos o módulo do vetor R+. Parece uma coisinha complicada de entender, né, gente? Parece uma coisinha um pouquinho complicada de entender, né? Bom, vou tentar fazer vocês observarem, vocês perceberem isso aqui. Eu sei, então, ó, que o R+ é um vetor que sai da carga positiva e chega até o ponto P, e o R- é um vetor que sai da carga negativa e chega até o ponto P, certo? A distância dessas duas cargas até o ponto P não é a mesma, como fica claro na figura à esquerda, certo? Beleza? Tranquilo, né? Só que, se eu tomo como base, olha só,
Se eu imagino que esses dois vetores agora, a distância é muito grande, que esses dois vetores são muito próximos ao que eu chamaria de paralelos, se esses vetores são paralelos entre si, aproximadamente paralelos entre si, então, aí eu pego aqui, ó, e traço essa linha tracejada que sai da minha carga positiva e chega até o R- fazendo um ângulo perpendicular, e ambos os vetores R mais e R- vão chegar até esse ponto P, tá ok? Aproximadamente paralelos. Eles chegam até o ponto P, muito aproximadamente, tipo numa trajetória muito paralela, aproximadamente paralela, tá ok? Vocês concordam comigo, ó, que do, saindo do ponto, tomando o vetor R-, saindo do ponto da onde essa linha tracejada chega aqui no cruza com o vetor R-, saindo deste ponto e seguindo em frente, eu tenho o tamanho do vetor R+. Concordam? Mas tá ok? É uma coisa um pouquinho difícil de visualizar. É uma coisa um pouquinho difícil. Vocês vão ter que se esforçar um pouquinho aí para visualizar. Para mim, desse lado aqui, fica um pouquinho difícil de explicar. Tá ok? O que eu quero, no fim das contas, mostrar para vocês é o seguinte. É que toda essa parcela aqui, ó, é igual ao módulo de R-, o tamanho dela é o módulo de R- menos o módulo de R+. Tá ok? Imaginem que deste ponto onde chega a linha tracejada em R-, ó, esse ponto que chega na linha tracejada em R- para frente, e eu tenho o R+ ali. Vocês concordam comigo que o restante que sobrou aqui, ó, o restante que sobrou aqui da carga até o ponto onde chega a linha tracejada, de fato, tenta observar, não estou sabendo como explicar, para ser sincero. É o módulo de R- menos o módulo de R+, gente. Tenta observar isso. Tentem observar isso, tá ok? Vou pedir para vocês, tentem observar. Por enquanto, acreditem. Mas olhem, vocês têm a figura na mão de vocês. Façam a figura aí, estudem, observem, tentem enxergar isso, tá ok? É claro que isso dentro da aproximação que a gente está considerando, de que o ponto P ele é tão distante que eu posso assumir que nas proximidades do dipolo, R+ e R- são dois vetores paralelos. Tá ok? Beleza. Então, ok. Sendo isso tudo uma verdade, a gente tem aqui então um triângulo retângulo que constitui o trecho R- menos R+, certo? Que constitui o trecho R- menos R+, que constitui a linha tracejada e que constitui a hipotenusa de tamanho D. Isso é um triângulo retângulo. Então, observem, gente. Em termos de D, o R- menos R+, ele pode ser escrito como D cosseno de θ, certo? Acho que tranquilo, né? Porque o cosseno de θ quem que é? É R- menos R+ dividido por D, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Portanto, R- menos R+ vai ser igual a D cosseno θ. Observem que no quadrinho verde eu estou colocando aproximadamente, ok? Porque eu já estou, então, fazendo uma aproximação. Concordam? Tranquilo, né? Então, temos então que R- menos R+ é aproximadamente igual a D cosseno θ. E R- vezes R+, vai ser igual a aproximadamente R². Aqui eu já estou tirando, já estou suprimindo a notação vetorial aí, tá? Então, é aproximadamente R², onde R² é aquele R, o R preto. É o vetor que liga o baricentro do dipolo elétrico ao ponto P. Por quê? Porque se a distância é muito grande, é tudo mais ou menos do mesmo tamanho. R-
é aproximadamente do mesmo tamanho de R+, que é aproximadamente do mesmo tamanho do R preto, tá ok? Então, R menos R vezes R+, é aproximadamente igual ao R quadrado, tá ok? Então, são aproximações. Eu tenho noção da dificuldade que vocês podem ter em enxergar isso. Porque eu tenho noção da dificuldade que eu teria mesmo em sala de aula em explicar isso. Não é uma coisa muito visual. Mas tentem observar, parem o vídeo, tentem observar, peguem uma reguinha e tudo mais. Tentem visualizar tudo isso que eu falei. Agora eu vou pegar, dada essa aproximação, eu vou pegar esses dados sobre R menos menos R mais e sobre R menos vezes R mais, certo? Então eu vou pegar esse D cosseno θ e R quadrado e substituir na formulazinha que a gente acabou de construir no slide de cima. Simples assim. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos só retomar a formulazinha, né? O VR total do dipolo elétrico, gerado pelo dipolo elétrico, a gente já tinha calculado ali no primeiro slide, né? Igual a Q sobre 4πε0, abre parênteses, vezes R menos menos R mais dividido por R mais vezes R menos. Certo? Beleza? Então, a gente acabou de fazer alguns cálculos, né, no slide anterior, dada a aproximação de que o ponto P é um ponto extremamente distante do dipolo elétrico. Então, algumas coisas são verdades. Então, se isso é verdade, então R menos menos R mais, o módulo de R menos menos o módulo de R mais, eu posso escrever como sendo D cosseno θ. E R mais vezes R menos, o módulo de R mais vezes o módulo de R menos, eu posso escrever simplesmente como R ao quadrado. Então, a gente tem a setinha aqui apontando para o potencial elétrico total produzido por um dipolo elétrico. Então, fica Q sobre 4πε0 D cosseno θ dividido por R quadrado. Certo? Beleza? Tranquilo, né? Esse seria o resultado. Não fosse o fato de eu querer de eu querer deixar isso em termos do módulo do dipolo elétrico. Dipolo elétrico foi outra coisa que a gente já conceituou em aulas anteriores, né? O vetor momento de dipolo, né? A gente já conceituou o vetor momento de dipolo P, certo? E a gente sabe que o módulo, a intensidade do momento de dipolo D é dado pela carga, pela intensidade das cargas envolvidas, certo? Vezes a distância entre essas duas cargas, certo? Então, o que a gente tem? É Q vezes D, simplesmente. Então, a gente pode escrever essa fórmula, né? Esse potencial elétrico, como está... A gente pode escrever esse potencial elétrico em termos do vetor momento de dipolo, P. São coisas que a gente viu em aulas anteriores, tá ok? Coisinhas que a gente viu em aulas anteriores, vocês vão ter que relembrar. A gente falou, a gente calculou dipolo elétrico, calculou o momento de dipolo elétrico, tá bom? Então aí o que a gente tem é, se P é igual a Q vezes D, simples assim, então a gente tem que o potencial elétrico é igual a P sobre 4πε0 vezes cosseno de θ dividido por R ao quadrado, onde este θ é o ângulo que o vetor que liga o baricentro do dipolo elétrico ao ponto P é o ângulo que o vetor que liga o baricentro do dipolo elétrico ao ponto P faz com o eixo de orientação do próprio dipolo elétrico. Tá ok? Beleza? Então, só relembrar aqui um pouquinho a respeito do que é o que é esse momento de dipolo. O momento de dipolo tem intensidade, então, Q vezes D, carga vezes a distância do momento de dipolo elétrico, carga vezes a distância entre cada uma das cargas, certo? E esse vetor, na verdade, isso é um vetor, certo? Aqui eu só estou trabalhando com a intensidade. Só um momentinho que tocou o celular. Daqui a pouco eu atendo. Pronto. Isso acontece em sala de aula também, não tem problema, né? E ele é um vetor que sai, então, ele tem a seguinte orientação: ele sai da carga negativa e chega até a carga positiva, certo? E é isso. Acabamos de fazer só mais uma aplicaçãozinha.
Espero que vocês não tenham considerado nada muito complicado. Qualquer coisa, venham e tirem dúvidas comigo. Tá ok? Mas estudem o probleminha. Uma aplicaçãozinha a mais, a gente já tinha feito uma aplicaçãozinha na videoaula anterior, só que simplesmente calculando o vetor, calculando o potencial elétrico para uma carga pontual, né? Agora vou fazer mais alguns exemplos. Então, em breve a gente se vê e se fala. Um